Você quer apoiar o nosso canal e nos ajudar a produzir mais conteúdo para você? É simples. Basta você acessar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com este simples gesto, você estará nos ajudando muito. Eu já senti isso na minha vida, você já deve ter sentido com certeza. Aqueles momentos em que você tem a sensação de que você não consegue viver sozinho. A carga sobre os ombros é muito pesada. Você não dá conta de acomodar dentro do seu coração a dor. Você não dá conta de acomodar dentro do seu coração a desilusão. É natural que num determinado momento da vida a gente experimente essa solidão. É pesado demais. Mas também a gente sabe que, graças a Deus, nós em algum momento da vida, também descobrimos que, por mais que a gente se sinta só, a gente não está. Porque é naquele momento em que a gente vai se recordar das pessoas que fazem parte de nós, daquelas pessoas que verdadeiramente participam da nossa vida, dos amigos mais próximos, dos familiares com quem nós temos vínculos. Não basta ser parente, a gente já falou isso aqui, né? Tem que ter vínculo. Aquela pessoa que no momento da sua dor, ela lhe vem no coração. Você sabe que você pode contar com ela. Isso é ação histórica de Deus, minha gente. Quando pela força de um coração que sabe nos ouvir, quando pela força de uma pessoa que sabe estar do nosso lado no momento da nossa fraqueza, a gente se sente um pouquinho mais encorajado para viver o momento da dificuldade. E é nesta hora que vai valer o vínculo que a gente cultivou. A gente sabe que nós temos muitos relacionamentos, mas de vez em quando Deus nos dá a graça de ultrapassar os territórios convencionais. Aquela pessoa deixa de ser apenas mais uma conhecida e se transforma numa pessoa da sua confiança. Eu não me canso de dizer isso. A maior riqueza que verdadeiramente nós podemos ter nessa vida, minha gente, é a confiança. Você confiar em alguém, isso é muito precioso. Porque a confiança retira esse sentimento de solidão. A confiança nos devolve coisas preciosas que a vida nos retira. Quando você sabe que você pode contar com aquela pessoa, que ela é fiel. Confiança é aquela abertura que você faz da sua vida e você permite que outras pessoas entrem e que elas tenham autoridade sobre você. Quanto mais a gente está convertido, ou melhor, quanto mais a gente tem essa experiência humana de amar e ser amado, maior é a oportunidade que Deus tem de agir em nós. Por um fato muito simples, Deus passa pela ação do outro na minha vida. Quando eu tenho relacionamentos de qualidade, eu experimento na minha vida a força de Deus agindo em mim através daquelas pessoas. Como? Através de um conselho que eu recebo, de uma chamada de atenção que eu recebo. Só quem nos ama vai querer nos abrir os olhos, para a gente perceber aquilo que em nós precisa ser modificado. A gente só pode dar ouvido às pessoas que nos amam de verdade por causa disso. Só elas estão verdadeiramente comprometidas com o nosso crescimento, com a nossa felicidade. Por isso é importante a gente descobrir quais são essas pessoas que verdadeiramente são voz de Deus na nossa vida e na nossa história. São as pontes por onde Deus passa. São as pontes por onde Deus passa e nos encontra. Que às vezes Ele até passa pela ponte, mas não nos encontra. Sabe por quê? Porque a gente prefere dar mais valor à ponte do que àquele que atravessa. Deus chega na nossa vida através de uma palavra, através de um conselho bem dado, sensato, através de um olhar, através de um carinho, através de um gesto. Isto é a ação histórica de Deus. É milagre? Pode ser que seja. Mas este milagre nós provocamos. Porque somos nós que temos a oportunidade de aprofundar os relacionamentos que Deus está nos permitindo. Sair da mesmice. Chega de mesmice. Chega de ser conhecido de muita gente, mas amigo de ninguém. Se você hoje fosse pensar, para aí para pensar. Quais são os verdadeiros amigos que você tem nessa vida? Quais são as pessoas que têm autoridade afetiva sobre você? Aquelas pessoas cuja palavra tem poder nas suas decisões.
Aquela pessoa cuja palavra ajuda você a encontrar o caminho. São muitas? Talvez não. E não é nenhum problema a gente chegar ao conhecimento dessa verdade. Eu tenho muitos conhecidos, mas meus amigos de verdade, com quem eu partilho a minha vida, com quem eu aprofundo as minhas questões, são poucos, mas é preciso existir. Seria muito triste se nessa noite a gente chegasse à conclusão de que nós não temos relacionamentos qualificados. Nós estamos superficiais demais. Nós estamos tendo muitos conhecidos, mas não estamos tendo amigos de verdade. E aí é o momento de virar. Esse jogo precisa mudar. Ninguém pode ser feliz se não tem bons vínculos nessa vida. E aí volta a dizer, Deus perde a oportunidade de passar pela nossa vida, por quê? Porque faltam pessoas em que a gente confie. Se a gente não tem pessoas em que a gente confie na palavra, como é que Deus vai falar comigo? Como é que eu vou poder ter a oportunidade de transformar a minha personalidade, o meu jeito de ser, se eu não dou atenção à palavra de alguém? Se ninguém tem poder de falar comigo, se a palavra daquelas pessoas não tem autoridade sobre mim, como é que Deus vai passar por essas pessoas? Muita gente, mesmo sem nunca ter se encontrado comigo, me considera um amigo. E eu fico feliz por isso. Fico feliz porque, na verdade, o nosso vínculo já nasce a partir de um elemento muito fundamental na amizade, que é confiar na palavra que o outro está me dizendo. De alguma maneira você começou a prestar atenção naquilo que eu dizia, começou a colocar crédito nisso, né? Dar a oportunidade, me deu uma oportunidade de ter alguma autoridade na sua vida. Eu sou padre, sou portador da palavra de Jesus, e você coloca algum crédito naquilo que eu falo. É responsabilidade minha, porque Deus nos coloca nestes caminhos para que a gente possa ajudar a vida uns dos outros. Agora eu também tenho que ter as pessoas que passam pela minha vida e fazem por mim aquilo que eu tenho a oportunidade de repente fazer por você. Elas chegam de todos os lados, minha gente. Deus passa pelos caminhos humanos. Deus age através de caminhos humanos. Vozes humanas são capazes de serem a voz de Deus. Amores humanos são capazes de serem o amor de Deus na nossa vida. Porque Deus precisa da história para agir. É lindo acreditar nisso. Que a reencarnação de Jesus continua acontecendo entre nós no momento em que nós nos dispomos a ser para o outro um caminho de salvação. Na correria que eu tenho, se eu não tenho os meus momentos, nessa vida corrida que eu levo, se eu não tenho o meu momento de alegria com os meus amigos, eu não dou conta de viver tudo que eu preciso viver. Por quê? A alegria nos fortalece, minha gente. É por isso que a felicidade, a alegria, a satisfação é um combustível muito eficaz para que a gente possa ser um ser humano inteiro. Essa oportunidade pequena, miúda, que às vezes você tem de comer um sanduíche com uma pessoa que você ama, um amigo que você precisa ouvi-lo de vez em quando. O sanduíche é só uma desculpa. Ou sair para comer alguma coisa, não precisa ser nada sofisticado, não. O que precisa ser sofisticado é o sentimento. Como é que foi conviver com a depressão? E qual seria a maior dor dela? Primeiramente, eu precisei aprender a conviver com a melancolia. São processos muito parecidos, né? Mas melancolia não é patológica, não é um processo que precisa ser cuidado. Ele precisa ser assimilado, interpretado, faz parte da minha idiosincrasia ser melancólico. Só que eu tive fases suicidas, e muitas. A melancolia, em alguns momentos, ela foi extremamente penosa para mim, porque eu não sabia interpretar aquilo. Eu só percebia que existia uma sombra na minha forma de ver o mundo. E essa sombra continua até hoje. Eu nunca fui uma pessoa naturalmente feliz. O meu olhar sempre foi mais melancólico, mais tristonho. Eu tendo a ver as coisas com mais pessimismo. Mas ao longo da minha vida eu fui interpretando isso como uma característica que não é um defeito. Não. É uma forma de ser. Mas chegou um momento em que a melancolia se tornou insuportável. E foi então que eu identifiquei que eu tinha um processo muito presente, um processo de adoecimento
que foi um resultado de minhas escolhas. Eu sempre digo que eu acabei dando ao meu corpo um cuidado muito diferente do que me pedia a alma. Eu tenho tinha uma rotina extremamente difícil. Cheguei a fazer quase 28 shows por mês durante muitos anos, e foi uma exposição muito maior do que eu dava conta de suportar. Na verdade, eu acredito que a depressão e também a síndrome do pânico, depois tudo junto, foi uma construção que eu não fui percebendo que estava acontecendo. Eu tive uma irmã que teve uma morte muito dolorosa, uma situação extremamente difícil em setembro, e em julho daquele outro ano eu cheguei em Fortaleza para um show, um evento grande que a gente tem lá, um Aleluia. Fiz o show, depois fiz uma sequência de 4 shows, e todos eles com muito medo de tudo e sentindo que alguma coisa estava muito desorganizada. E quando eu entrei em casa, quando o carro que me levou em casa me deixou, que eu desci, que eu comecei a subir as escadas na minha casa, eu comecei a chorar. Fui chorando, e aquilo foi evoluindo, e aquela semana foi a pior semana da minha vida, porque eu não sabia identificar o que estava acontecendo. Eu tinha medo de tudo, e uma tristeza que não tinha como ser acomodado dentro de mim. Foi então que eu identifiquei que existia algo muito sério acontecendo, procurei ajuda médica e fui diagnosticado com síndrome do pânico e depressão. Compreendi que, da mesma forma como eu preciso tomar um remédio para o coração, para a pressão alta, o cérebro também precisa ser medicado, né? A gente tem muito preconceito com remédio psiquiátrico, então a gente não pode achar que ele é um remédio de louco, não. A depressão é um processo químico que pode ser muitas vezes despertado por um estilo de vida, ou por uma perda não elaborada, por um luto que não foi vivido. E eu tinha tudo isso. Eu tinha estilo de vida, né? E tinha perdas extremamente dolorosas que não foram devidamente elaboradas, porque eu não tive tempo. Sim. Você não tinha tempo de... Não tinha tempo de viver o luto. De viver o luto. Eu sepultei a minha irmã, e aí veio 2 dias depois... junto com a depressão... Estava no palco cantando. 2 dias depois eu estava no palco cantando. Eu imagino que você deva ter uma dor maior do peso do preconceito dos outros. Mas como assim um padre com depressão? Que desde o momento que eu fiquei público, que as pessoas começaram a me conhecer, eu não vesti um personagem. Eu sempre fui muito espontâneo, né? Fui muito verdadeiro, transparente. As pessoas diziam, eu era vaidoso, sou vaidoso. Gosto de tomar banho, gosto de passar perfume, corto cabelo. Se isso é vaidade, eu sou, então. E quando eu apareci, eu fui muito interrogado acerca de uma série de coisas que a própria construção do padre na sociedade gerou aquelas perguntas para mim. Eu era um resultado daquilo que, de alguma forma, a gente, culturalmente, ao longo dos séculos, a gente foi colocando a figura do padre como uma pessoa muito sisuda, muito pronta, que vai ao velório para dar uma palavra de consolo. Eu nunca nem dei conta disso. Às vezes eu ia a um velório e eu chorava mais que os familiares. Então eu nunca tive muito essa coisa de ser pronto. E nunca fiz questão de me mostrar pronto para nada. Sou um homem miserável, que erro o tempo todo e às vezes erro de forma muito cruel, faço o oposto do que eu gostaria de fazer, caio nas ciladas do meu temperamento, sou vítima do meu temperamento, sou vítima da minha falta de inteligência, da minha falta de lucidez. Então, estava tudo certo. No momento que eu precisei dizer, gente, não quero viver, eu me lembro que eu fui ao bispo, eu sou muito impetuoso, né? E a primeira coisa que eu quis foi me livrar de todas as minhas responsabilidades como padre. E o Dom Wilson me recebeu, eu chorei muito na frente dele. Eu falei, eu não quero mais continuar, eu não tenho condições de continuar, eu quero morrer, eu não quero viver, então eu quero que o Senhor me dispense hoje. E ele foi muito sábio, ele falou assim, você tem todo o direito de querer desistir, de sentir tudo que você está sentindo, mas dê um tempo para que essa resposta seja mais consciente. E ele tem razão, né? Eu acho que nos extremos da alegria ou da tristeza, a gente não deveria tomar nenhuma decisão importante.
Eu vi uma frase no filme do Coringa uma vez que eu achei bem me marcou muito, né? Que ele falava, as pessoas, a pior parte de ter uma doença mental é que as pessoas esperam que você haja como se você não tivesse. E isso é muito sofrido, né? Muito dolorido. E você falou sobre tristeza e depressão. Eu vi uma coisa migrando, assim, né? Porque a tristeza, existe um motivo para você estar triste, né? Você sabe por que você está triste. Então, você entende, você sofre por aquilo e vai sempre ali revisitando aquele motivo. A depressão é a tristeza que se instaura, né? A tristeza que chega e fica e se aposta e começa a te impedir de fazer as coisas. Eu vi uma vez um depoimento de uma menina em depressão que ela falou, eu não tenho um desejo de tirar a minha vida. Eu tenho um desejo de nunca ter existido. E isso foi muito profundo para mim. No livro do Desassossego, do Fernando Pessoa, ele fala também, se o coração pudesse pensar, ele pararia. Então... Mas, Larissa, isso que você está dizendo é muito confuso na cabeça das pessoas. Sim. Às vezes a gente quer medicar a tristeza, mas não sabe medicar a depressão. Sim. Tristeza não tem que ser medicada. Isso. Tristeza faz parte da vida. Da vida. É processo inerente da condição humana. Eu me entristeço, todo dia não, mas de vez em quando eu me entristeço. E eu não preciso tomar um remédio para isso. Exato. Mas quando você percebe que a tristeza, ela se estende, ela não passa, ela já virou quase que uma rotina para você, então está na hora de pedir ajuda. Este aspecto que você salienta é um impeditivo para muitas pessoas reconhecerem que tem depressão. Porque é como se fosse uma coisa anulando outra. Ah, mas eu sou uma pessoa de fé, eu não posso ter depressão. A gente precisa saber diferenciar as coisas. Sim, a pessoa que tem fé também tem depressão. A fé não me impede de passar pelos processos humanos, pelos desequilíbrios humanos que nós construímos. A fé, ela pode me ajudar a superar. Vamos aqui para um outro e-mail, que na verdade eu já queria ter atendido na semana passada. É do Robson Antônio, que escreve assim, lá de Uberlândia. Ele é católico, praticante, mas ele disse que não acredita na vida eterna. Ele acredita que foi criado por Deus, mas que depois que nós morrermos, tudo vai acabar. Da mesma maneira como você desliga um computador. Ele está com câncer, tem 74 anos, e já pensou que quando morrer, será como apagar uma luz e tudo vai terminar. E ele pede que eu comente esse tipo de fé, né, que ele tem. Não sei se ele quer que eu faça um juízo de valor, nem estou disposto a isso, porque prefiro muito mais refletir a maneira como você crê. Você sabe, Sr. Robson, que o senhor não é único. É muito comum a gente encontrar nos dias de hoje pessoas que até acreditam em Deus, mas não têm a crença na vida eterna. É interessante porque toda vez que nós acreditamos, primeiro, todo mundo acredita. A fé faz parte da nossa experiência de vida. Todos nós fazemos a experiência de fé o tempo todo. Eu sento nessa cadeira, eu estou confiando que ninguém pôs uma bomba nela. Não é verdade? Você vai mastigar um chiclete, quando você abre aquele pacotinho, você fica pensando que alguém possa ter envenenado aquele chiclete? Não. Você compra um pão na padaria, você parte, passa uma manteiguinha dentro, não é verdade? Faz na chapa, um cafezinho com leite, e você é a pessoa mais feliz da vida, do mundo, comendo aquele pãozinho, e você não está nem imaginando que alguém possa ter envenenado a sua manteiga. Então isso é a experiência de fé. Na filosofia nós chamamos isso de a experiência mais prática que nós podemos fazer na fé. Você confia que as coisas estão em ordem. Isso é bom, porque quem não tem isso vive uma neurose, precisa até de tratamento, é o desconfiado. Tem gente que tem essa desconfiança tão arraigada que vira uma doença. Então, se você não tem essa desconfiança de tudo, você é uma pessoa saudável do ponto de vista mental. Então você está em dia com o seu primeiro nível de fé, que é a fé na vida. Eu acredito que eu posso sair, que eu vou ter condições de chegar ao destino, que não haverá um terrorista no meio do caminho. É a boa fé. Estou agindo com boa fé. Depois você tem uma experiência de fé que abrange um pouco mais o território da espiritualidade. Isto é, eu tenho fé em Deus.
acredito que sou criado por uma força superior, né, por um Deus que é muito maior que eu. Aí você tem o contexto das religiões que ensinam as mais diversas formas e modalidades de divindade. Nós somos cristãos, acreditamos, judeus cristãos, né, que nós acreditamos num Deus criador, amoroso, trino, e aí toda a dimensão da nossa fé cristã católica. Agora, existem outros aspectos do desdobramento da nossa fé que são desdobramentos escatológicos, isto é, ultrapassam o limite do tempo. Porque enquanto eu vivo acreditando em Deus na minha vida diária, como é que Deus age na minha vida? Ele age no meu tempo, naquilo que eu sou, a partir da minha história. Eu sinto a ação modificando o meu jeito de ser. Eu sinto a ação de Deus modificando as pessoas que estão do meu lado. Eu posso ver essa ação no tempo. Vejo na criança, vejo no jovem, vejo no adolescente, vejo no velho. Agora, como nós acreditamos em Deus e nos desdobramentos de tudo aquilo que vem do processo religioso, do processo da mística, isso é muito diferente. E é aqui que você entra, Robson. Porque eu tenho encontrado muita gente pela vida que resumiu Deus a essa fé do dia a dia. Veja bem, é errado? Eu não sei. Sei que é diferente. Agora, o que eu acho é que a gente precisa fazer o passo a mais. Eu não consigo explicar o que será a vida eterna. E olha que eu dou aula de escatologia, que é essa ciência dentro da teologia que tem a pretensão de dizer como será depois que terminar tudo. Aqui, a passagem pelo tempo vai se findar. Então a gente acredita no início da vida eterna, que é onde moram todas as nossas esperanças. Agora, como será esse tempo lá? Que já nem é tempo, né? Já está errado até na linguagem, né? Quando eu queria fazer doutorado, eu queria falar justamente sobre isso. Da impossibilidade de se construir uma linguagem para falar das realidades escatológicas. Como é que eu vou falar do céu? Como é que eu vou falar do inferno? Como é que eu vou falar do purgatório? Se para eu falar, você precisa entender. E se para você entender, nós precisamos usar o mesmo código de linguagem. Então, para falar de céu, a gente usa a categoria de tempo, a gente usa a categoria de espaço, a gente fala de lugar, não é? Você já assistiu aquelas novelas espíritas? Como é o céu? Sempre igualzinho. Aquele campo verde, as árvores, um tédio, as pessoas sentadas debaixo da árvore. Para mim aquilo é um tédio. Porque eu posso até gostar disso de vez em quando. Mas você imaginou o resto da vida desse jeito, gente, debaixo da árvore? E os carrapatos te incomodando? Tá vendo como isso é relativo? O inferno para o outro pode ser o céu para mim. E o céu para mim pode ser o inferno para o outro quando você vai pensar. Então veja bem, utilizar dessas linguagens para falar da eternidade é muito difícil. Então, Robson, quando você diz que não acredita na vida eterna, que você vai morrer e é como apagar uma luz, pode ser que você não se identifique com a linguagem que nós criamos para poder falar dessas realidades. É muito difícil, minha gente. É uma linguagem muito difícil. Quando eu morro, eu vou para o céu. Aí imediatamente a gente olha para cima. Só que cada vez mais as ciências estão descobrindo que para cima tem explicação. Não é verdade? São as galáxias, são isso, são aquilo. Então eu já não tenho mais como acreditar nessa localização de que o céu é lá em cima. Aí a gente então vai descobrir que a teologia vai nos propor categorias muito sofisticadas que às vezes são difíceis de nós compreendermos ou até de explicar isso para o outro. Aí eu fico tão desanimado, é como se eu desacossoasse de tentar explicar, né? Aí eu chego à conclusão assim, olha, é mistério. Eu prefiro ficar com essa resposta e dizer para você que é um mistério, a ter aquela sensação de que eu estou fazendo um discurso idiota só para você ficar sem me perguntar depois de novo. Para que eu vou calar a sua pergunta? Pode ser que a sua pergunta seja muito mais interessante
que é a minha resposta. Então eu não tenho direito de retirar a fertilidade da sua pergunta e substituí-la pela infertilidade da minha resposta. Eu, como padre, como líder religioso, eu não tenho que te dizer como será o céu. Eu tenho que lhe fazer imaginar. Porque no momento que você imaginar, você criará o céu a partir das categorias da sua satisfação. Ah, mas isso então é uma loucura, padre. Não. Se Deus nos deu este dom, não é verdade? De sentir, de desejar, eu diria a você, o céu é a melhor parte da vida que você puder imaginar hoje, multiplicado por 1000, por 2000, por 3000. Agora, o bonito da vida é a gente viver essa tensão escatológica, pensando assim, hoje, no agora da minha vida, eu renuncio o inferno. Eu renuncio tudo aquilo que possa ser um instrumental de destruição para a minha vida, para a vida de quem está do meu lado. E aí eu continuo imaginando. Robson, eu não acredito que você não tenha esperança na vida eterna. Porque se você crê em Deus, meu amigo, é natural que você, sobretudo agora, neste momento de doença, você descubra uma parte da vida cheia de sabor. Sabe por quê? Porque a vida sempre tem sabor. Há sempre um sabor preparado para cada tempo da nossa vida, mesmo no tempo da doença, da dificuldade, da luta. Eu vi algumas pessoas muito especiais para mim morrerem. E eu posso confessar a você, Robson, que no momento que eu vi aquelas pessoas morrerem, eu sabia que existia um sabor naquele último suspiro. Eu vi. Eu tenho certeza absoluta que o sabor existe até o final. E que a beleza da vida consiste em nós descobrirmos o sabor que eu posso experimentar agora. Agora, como será essa vida eterna? Não posso lhe dizer, meu amigo. Mas posso lhe sugerir que você imagine essa vida eterna da melhor forma possível. Porque se você imagina da melhor forma possível, a sua vida agora é transformada. E é aqui que eu acho que se resolve esse conflito de fé humana, temporária, situada, com a fé na eternidade. Quando nós descobrimos que existe um laço e que o tempo está ligado a uma realidade que não é tempo, que o espaço está conectado num espaço que não é, como eu posso dizer, imaginar, porque não está na clausura dos meus conceitos. E a eternidade é isso. Quando você descobre que no agora da vida, você tem a oportunidade de estabelecer um tempo de céu. É isso que eu luto, minha gente, para fazer isso em mim, nos outros que eu encontro. E é por isso que eu não permito que a mágoa fique muito tempo no meu coração. Porque a mágoa é um impedimento para que o céu exista. Toda vez que eu estou magoado com a vida, toda vez que eu estou magoado com as pessoas, o céu é paralisado dentro da minha vida. É como se os tijolos parassem de ser colocados. Avance a construção da sua eternidade. Não espere morrer para ser eterno, não. Adélia Prado diz que tudo que a memória ama já ficou eterno. E ela tem razão. O amor é essa realidade humana, dom divino em nós, que tem a possibilidade de eternizar tudo que a gente toca. Antecipe no tempo aquilo que já é eterno. Traga para o agora da vida o céu que te espera. O contrário não vale a pena. Trazer para o agora da vida o inferno que não queremos. O céu é agora. Então eu descubro isso. E não significa que eu não creia no céu depois. Mas significa que aquilo que eu espero é tão forte, é tão vibrante dentro de mim, por mais que seja impossibilitado de ser contado. É tão bom que não cabe nas palavras. Eu não sei lhe dizer. Se eu disser para você que eu sei lhe descrever o céu, eu estou mentindo. Eu só sei esperar por ele. E esperar por ele eu posso lhe ensinar. Como eu digo, como eu vivo essa espera. Contar para você como é o céu, eu não tenho possibilidade mesmo.
Agora dizer que eu espero por Ele, que eu construo no agora da minha vida essa esperança e que vai ser dado. É isso que eu desejo. Que você, Robson, nesse tempo da sua vida, descubra o sabor que você tem direito. Não se preocupe com o que vai ser depois, meu amigo. Preocupe com o que vai ser agora, porque vivendo bem o agora, você naturalmente está construindo depois. E você não precisa esperar o câncer, a doença, a morte. Ainda hoje nós viemos para cá falando. Tantas pessoas morreram hoje. Estavam saindo para o trabalho, algumas se preparando. Nunca imaginavam que a morte iria chegar. Ela vem quando não esperamos. Estar doente não é nada. Estou cheio de vida e daqui a pouco posso não estar mais. Obrigado por se juntar a nós nesta busca pelo conhecimento e pela fé. Compartilhe suas reflexões na seção de comentários, inscreva-se para mais jornadas e convide outros a se juntarem a esta aventura.